Carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 12. Vocês que estão em casa nos acompanhando, Deus abençoe vocês, obrigado por estar nos acompanhando. Vocês que fazem parte já dessa família, você que não faz, venha nos conhecer, venha um dia aqui estar conosco, tenho certeza que vai ser bênção. Todos encontraram? Diz assim a minha tradução bíblica, capítulo 11 de Hebreus, do verso 8 ao 12. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara concebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Recebeu, a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém, queridos? Amados, o Senhor falou no meu coração nesse dia para falar sobre realidade versus verdade. Você que lidera uma célula, você que é pastor, você que lidera um grupo de pessoas, eu tenho ouvido nesses últimos dias muitas pessoas cansadas, o processo que estão vivendo, a situação que estão vivendo, o porquê que algumas coisas estão acontecendo. Se eu sou crente, por que isso está acontecendo? Se eu sou fiel a Deus, por que eu estou passando por essa situação? Então o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Uma coisa é a realidade que você está vivendo, que você está enfrentando. Outra coisa é a verdade de Deus sobre a minha e sobre a minha vida. O que prevalece não é a realidade. O que prevalece é a verdade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. O texto que nós lemos, eu vou citar algumas outras passagens bíblicas aqui, vai falar de um homem chamado Abraão e de sua mulher Sara. Quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, ele tinha 75 anos de idade. E Deus lhe faz uma promessa dizendo que ele, primeiro Deus diz, olha, sai do meio da sua parentela e vá para um lugar aonde eu lhe mostrarei. Deus não falou para onde ele ia. Deus falou, eu lhe mostrarei. E eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou te dar muitos filhos. E a Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. O segredo está na obediência. Ele não questiona, ele obedece e ele sai. E na saída, no caminho, Deus vai direcionando e mostrando. O nosso problema é esse. É que Deus promete, mas não fala quando. O problema nosso é que Deus tem um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. E nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, o nosso dia a dia. Deus não trabalha no nosso tempo, trabalha no dele. E quando Deus nos faz uma promessa, nós esperamos não no tempo dele, mas no nosso tempo. Mas Deus não tem problema com isso. Ele vai cumprir no tempo dele, no prazo dele, no tempo determinado por ele e não no nosso. Deus não tem problema com as nossas aflições, Deus não tem problema com o sofrimento que está nos moldando, o processo que vai nos levar ao cumprimento da palavra de Deus na minha vida e da sua vida. E Ele nem vai nos tirar de determinadas situações, porque são processos que nós precisamos passar. Ele precisa nos forjar, nos preparar para que nós possamos alcançar o que Ele ministrou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Do momento da promessa, da verdade, até o cumprimento dessa verdade, existe algo chamado processo. E Deus, irmãos, Ele não fala
Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Só vocês? Quem? Levanta a mão aí, irmãos. Em casa aí, levanta a mão aí. Irmãos, existem coisas que às vezes Deus fala, né? Olha, vai acontecer amanhã, e acontece. Mas eu estou falando de promessas longínquas, coisas grandes que Deus está realizando na minha vida e na tua vida, e que Ele fala, olha, vou fazer, mas Ele não fala quando Ele vai fazer. E aí fica aquela expectativa, será que é a semana que vem? Será que é o ano que vem? Quanto tempo vai durar essa espera de Deus na minha vida? Porque nós esperamos no nosso tempo e não no tempo de Deus. Nós não sabemos quando vai acontecer, nem como vai acontecer. Deus já está lá no futuro, amém? Deus já sabe como vai terminar tudo, é por isso que Ele não está preocupado. É por isso que a palavra preocupação, a gente até usa às vezes para Deus, é um vício de linguagem, mas a palavra preocupação é a junção de duas palavras. É se ocupar antes da hora. Você acha que Deus faz isso? Você acha que Deus se ocupa antes da hora? Você acha que Deus se desespera? Imagina Deus ansioso no céu. O que eu vou fazer agora? Fui pego de surpresa. Agora eu preciso improvisar. Não, querido, isso aí é nosso. Faz parte de mim. Irmãos, ontem eu fiquei admirado. Porque a Raquel completou 4 anos agora. E ela fala umas coisas que às vezes eu falo, não é possível que ela está falando isso. Irmãos, o início da noite, eu me preparando para participar da célula da Jane e do Adailton, ela disse assim para mim, papai, eu estou muito ansiosa para voltar à praia. Falei, ansiosa desse tamanho? Usando a palavra ansiosa, ansiedade. Ou seja, isso é nosso, isso é do ser humano. Deus não fica ansioso, Deus não fica preocupado, Deus não fica desesperado. Quem fica somos nós. Quando é que vai acontecer? Quando eu me lembro de uma vigília que eu fui, irmãos, olha, no início da minha fé. Acho que eu não era nem casado ainda. Era uma cabana que eles faziam no final do Geraldo de Carvalho, não sei se alguém participou lá, uma cabana que tinha lá, e tinha uma missionária chamada Marta, e ela fazia umas vigílias lá do manto, irmãos, que terminava 4, 5 horas da manhã, e eu fui lá, e essa mulher me achou no meio de um monte de gente, e ela disse assim, olha, você vai cruzar os 4 cantos do Brasil, voando num pássaro de aço. O que ela estava dizendo com isso? Você vai viajar muito? De avião. Irmãos, já vai fazer quase 20 anos, e eu não estou viajando tanto assim. Eu achei que era no outro mês. Eu fiz 12 DVDs, irmãos, eu fiz apostila, sabe? Já vão-se 20 anos, fiz algumas viagens aí, mas eu não acredito que... Eu não estou cruzando os 4 cantos, entendeu? Mas eu creio naquela palavra. Eu acredito que essa palavra um dia ela ainda vai se cumprir sobre a minha vida. Porque aquela mulher não me conhecia, nunca tinha me visto. A primeira vez que eu fui lá, eu sentei lá no fundo, tentei me esconder, mas ela me achou, ela não, Deus me achou. Porque isso arde no meu coração. A palavra que ela liberou veio de encontro ao anseio da minha alma, de viajar, de pregar, de levar a palavra de Deus. Então já quase 20 anos se passaram. Aí eu fui para a ETAD. Quem fez ETAD aqui? Aí terminou o curso, Fernando, eu falei, não, é agora. Agora eu estou formado, acabou a teologia, agora eu vou. Nada. Não aconteceu. Aí eu fui fazer a faculdade na Metodista, 4 anos, bacharel. Falei, agora sendo bacharel, agora vai. Acabou o bacharel e eu estou aqui com vocês, amém? Eu não sei quando isso vai acontecer, irmãos. Talvez quando meus cabelos já estiverem caídos, ou brancos. Mas uma coisa é certa, o Deus que prometeu é fiel para cumprir toda a palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Nenhuma palavra liberada por Deus vai voltar vazia ou vai cair por terra. Ela vai se cumprir no tempo de Deus. A Bíblia diz, usando o sábio Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito. Eu creio, bem-vindo à realidade. A verdade de Deus sobre a vida de Abraão é que ele
seria pai de nações, é que ele seria um grande homem. Essa era a verdade. Olha, você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho, e desse filho vai gerar nações. É coisa grande, Abraão, que eu tenho com você. Eu não estou te chamando, Abraão, para coisa pequena. Eu estou te chamando, Abraão, para coisas grandes. Se você tiver coragem de deixar a sua família, de deixar a tua parentela e me obedecer e seguir o destino que eu tenho para você, o que eu tenho para você é coisa grande. Eu vou te honrar. Você não vai deixar, você não vai abrir mão de algumas coisas em vão. Se você tiver coragem de obedecer a minha voz, você vai ver o que eu vou fazer com você no futuro. Irmãos, a realidade de Abraão durou 25 anos. Ele tinha 75 anos. Quando ele tinha 100 anos de idade, ele pegou a promessa nas mãos. Quando ele tinha 100 anos de idade, ele pegou Isaac no colo. O nome Isaac significa motivo de riso. Deus me fez sorrir. Depois de tanto choro, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade, depois de esperar por tantos anos, hoje Deus me faz sorrir. Pode apontar esse dedo de profeta para alguém e dizer: você vai voltar a sorrir. Diga, não, mas diga com autoridade. Você que está em casa, eu profetizo em nome de Jesus, você vai voltar a sorrir. Deus vai te dar motivos para você sorrir de novo. Bem-vindo à realidade. A verdade é que ele seria pai de nações, é que ele teria um filho. Mas quem olha para a realidade é outra. Porque Abraão sai de casa, a mulher é estéril. Deus tem que renovar as forças dele. Deus tem que renovar a promessa. Está dentro de uma tenda, desanimado. Deus diz: sai para fora, Abraão, que eu quero falar com você. Sai para fora, Abraão, porque aquilo que eu te prometi ainda está de pé, Abraão. A minha palavra, a minha promessa não caiu por terra, Abraão. 25 anos esperando por um filho. Chega um momento que ele diz: não, Deus, Eliezer, o meu servo, vai ser o herdeiro. Eu vou entregar tudo que eu tenho para ele. Eu vou transferir o que eu tenho para ele. Deus diz: não é ele. Vai nascer de Sara. É de Sara que vai nascer a promessa. Chega o momento que Sara olha para Abraão e vê ele velho, vê ela também velha, amortecida, quantos anos estéril. E ela olha para Abraão e diz: ei, deita com Agar, a nossa serva, gera a promessa com ela. Mas Deus tinha falado que seria com Sara. Aí Abraão obedece à mulher e deita-se com Agar e gera um filho chamado Ismael. Abraão quis ajudar a Deus, Sara quis ajudar a Deus. Deus não precisa da minha ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. Deus não precisa de uma mãozinha. Vou dar uma mãozinha para Deus para acontecer mais rápido. Irmãos, com Deus não tem mãozinha, não tem atalho, não tem como cortar caminho. Com Deus é o processo, e o processo com Deus é por inteiro, é por completo. É até o fim. No último versículo de Daniel, a palavra de Deus diz assim: tu, porém, vai até o fim. Você não foi chamado para parar no meio do caminho. Você não foi chamado para parar 1 metro, faltando para chegar. Não, você foi chamado para ir até o fim. Quem olhava para Abraão e dizia: Abraão, Deus te falou uma coisa, mas você está vivendo outra. Quem aqui, além de mim, já teve a sensação de que tudo o que Deus prometeu parece que está me caminhando o contrário? Ou será que foi só eu que passei por isso, ou passo por isso? Deus fala uma coisa, mas parece que tudo que Deus falou, parece que você está caminhando ao contrário daquilo que Deus falou. Parece que não condiz com aquilo que Deus te prometeu.
E aí nós, como humanos, com falta de fé, você olha e diz, não é possível. Parece que eu estou mais distante daquilo que Deus me prometeu. Irmão, imagina Abraão, a mulher já era estéril, e cada ano que passava, ele ficava mais velho, ela ficava mais velha. Ou seja, humanamente falando, Abraão e Sara, cada ano que passava, eles ficavam mais longe da promessa. Cada ano que passava, eles ficavam mais longe da promessa. Cada ano que passava, eles ficavam mais longe da promessa. E isso numa ótica, numa visão humana, Francisco. Porque para Deus já sabia que aos 100 anos ele ia abraçar o filho. Então para Deus, cada ano que passava, ele estava mais perto da promessa. Cada ano que passava, ele estava mais perto da promessa. Cada ano que passava, ele estava mais perto da promessa. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus tem o seu jeito e a sua maneira de trabalhar. Não tem nada errado não, querido. Deus sabe o que faz, e Ele está fazendo do jeito certo, da maneira certa. É que nós, com a nossa mente humana, não conseguimos entender a dimensão do que Deus está fazendo. Não tem nada errado não, está tudo certo. Imagina José tem um sonho, e os próprios irmãos interpretam o sonho dizendo, você vai reinar sobre nós, José. Nós vamos dar um jeito em você, você vai ver. Aí vendem José, arrancam a túnica dele, ele vai como escravo para o Egito, e vai parar dentro de uma prisão injustamente. Humanamente falando, pastor Fernando, parece que está dando tudo errado. Mas os irmãos não sabiam que estava empurrando José para o sonho. Irmãos, quando você é obediente ao que Deus te prometeu, até quem tenta te derrubar te empurra. Não reclama não. Ainda essa semana parece que você foi enganado por alguém. Ainda essa semana parece que tentaram te derrubar. Mas você está na rota da promessa de Deus. E quando você está na rota da promessa de Deus, cada empurrão que te dão para trás, parece que é para trás, mas é para frente. Deus está usando essas pessoas para te colocar no centro daquilo que Ele te prometeu. Não reclame dessas pessoas. Ore por essas pessoas e diga obrigado, porque vocês estão cooperando com o sonho e com o projeto de Deus na minha vida. José preso. E agora, como que vai se cumprir esse sonho na minha vida? Quando José é vendido, ele tem 17 anos de idade. Abraão espera 25 anos. José espera 13 anos para estar diante de Faraó, interpretar o sonho e se tornar governador do Egito. Aí os irmãos vêm, quando os irmãos se curvam diante dele, a Bíblia diz, e lembrou José do seu sonho. Se lembrou é porque já tinha? Se lembrou é porque já tinha? Irmãos, cuidado ao olhar para a sua realidade. As pessoas, você olha para a realidade que você está vivendo e você diz, isso aqui não condiz com o que Deus me prometeu. Mas eu confio no que Ele me prometeu. E que essa realidade é um momento passageiro, vai passar. E o que há de vir, virá e não tardará. Não importa se é 1, 2, 10, 25, 30, eu não sei quantos anos vai demorar para que a promessa de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza e tenho convicção, como disse Paulo, eu sei o Deus a qual eu tenho crido. Ele é fiel para cumprir a palavra sobre a minha e sobre a tua vida.
A sua realidade não pode roubar a verdade de Deus sobre a tua vida. As circunstâncias da sua vida no momento que você está vivendo, porque do momento da promessa, da verdade, até o cumprimento da palavra, existe um caminho chamado processo. E dentro desse caminho chamado processo, você vai encontrar urso, leão, gigante, filisteu, amonita, amalequita, todo tipo de pessoas para tentar te impedir de chegar onde foi que Deus lhe prometeu. Mas tudo isso faz parte do cenário de Deus para a minha vida. Tudo isso faz parte do cenário de Deus para a tua vida. Se você não desistir, se você não desfalecer no meio do caminho, assim como Abraão pegou o menino no colo e levantou e disse: a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Assim como José se lembrou do sonho, assim como Esther, a realidade dela era de uma menina órfã de pai e de mãe, a família toda morta na guerra, vivendo num reino distante, longe. Essa era a realidade dela. Mas a verdade é que ela seria rainha de Suzã, e dela viria o salvamento para todos os judeus daquela época. Davi, depois de alguns dizem que durou 17, outros 20, até 25 anos, do momento em que ele é irmãos, Davi é ungido rei, no meio de todos os irmãos. Samuel derrama um óleo e diz: olha, Deus está escolhendo você como rei de Israel. Aí o que Davi vai fazer? Vai reinar? Não, volta a cuidar das ovelhas. Depois vai levar comida para os irmãos. Depois vai ser pajem de armas de Davi, de Saul. Depois a Bíblia diz que ele vai cuidar de um bando de pessoas magoadas, endividadas, caverna de Adulão. É isso que Deus prometeu para Davi, irmãos? Foi isso que Deus prometeu a Davi? Tem que fugir de Saul para não ser morto. Enquanto ele toca a harpa para Saul, Saul joga a lança nele tentando matar ele. É isso, ele tem que fugir, irmãos, para um reino distante, um reino inimigo. E lá ele tem que fingir de louco para não ser morto. Que tem hora na vida que a gente tem que fazer de doido, Chico. Se a pessoa babar, irmão, a pessoa balançar a cabeça, os caras, isso aí não é nada, isso aí não é ninguém. Já olharam para você assim também, né? E disseram: isso aí não é ninguém, não é nada. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Mal sabem eles com quem que eles estão falando. Os irmãos de José, a primeira vez que chegam diante de José, José pergunta e diz: cadê os seus irmãos? São só esses? Ele diz: não, tem um mais novo lá, o Benjamim. E tem um sonhador lá que já não existe mais. O que eles não sabiam é que ele estava falando com o próprio sonhador, dizendo para o próprio José que o José havia morrido, que José não existia. Porque humanamente falando, José deveria estar morto, por tudo que ele passou, por tudo que ele vivenciou. Mas Deus guardou a vida dele, porque havia uma promessa de Deus para o cumprimento na vida dele. Irmãos, enquanto você estiver no trilho da promessa de Deus, na rota da promessa de Deus, no centro da vontade de Deus, ninguém pode te tocar, a morte não pode te tocar, ninguém pode impedir você de caminhar para aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Às vezes eu fico preocupado, Fernando, porque algumas pessoas: ai pastor, porque o irmão vai tomar meu lugar. Ai pastor, porque o irmão prega mais do que eu. Ai pastor, porque a irmã canta mais do que... Com inveja um do outro. Irmãos, o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para mim é para mim. Ninguém pode roubar o que Deus lhe prometeu. Ninguém pode roubar o que Deus me prometeu. A única pessoa capaz de impedir o que Deus tem na minha e na tua vida é você mesmo. Não tem ninguém no mundo, irmãos. Não tem... Você é uma pessoa frustrada por quê? Porque é o meu pastor. Irmãos, então o pastor tem mais poder do que Deus para te parar? Meu líder de célula me parou, agora eu sou um cara frustrado. Eu sou um desanimado da vida. Tem que se converter, irmão, nascer de novo. Ninguém pode parar o que Deus começou na minha e na sua vida. Se você disser: eu creio, Deus, eu quero, eu acredito, Deus coloca o pé no acelerador e ninguém pode colocar o pé no freio.
Quem é que vai colocar o pé no freio quando Deus está acelerando? Será que é só eu que tenho promessa aqui que ainda não se cumpriu? Ou tem mais alguém aqui que recebeu também algo grande da parte de Deus, mas a realidade que você vive não condiz com aquilo, com a verdade que lhe foi prometida? Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, todos esses homens e mulheres que receberam uma palavra de Deus, no final, pastor, por que não deu certo ainda? Porque não chegou no final, querido. Há um processo para que você chegue onde Deus quer que você chegue. E esse processo é chamado de realidade. Na realidade você vai encontrar lutas, dificuldades. Você está achando que a vida vai ficar mais fácil? Não vai, é você que tem que se tornar mais forte. Não, se a vida melhorar, se a vida facilitar as coisas, eu vou ser um vencedor. Não, não vai facilitar. É você que tem que levantar de manhã, erguer a cabeça e dizer: em Deus eu vou saltar muralhas. Em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Há uma verdade de Deus ao meu e ao teu respeito. E essa verdade vai chegar uma hora, vai chegar um momento, publicamente, que todos vão ter que reconhecer do que o que Deus falou para você era verdade. Porque às vezes a gente conta para alguém o que Deus nos falou, e quem mais ri de nós, pastor Daniel, são as pessoas mais próximas, porque elas sabem de onde nós saímos, como que nós crescemos. Elas conhecem melhor a nossa realidade do que ninguém. Então elas olham para a gente e dizem: vai não. Aí Deus olha de cima e diz: vai sim. A pessoa olha e diz: vai não. Deus olha e diz: Deus disse sim para você, querido. Deus disse para você, homem. Deus disse para você, mulher. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai romper em nome de Jesus. Há uma verdade de Deus absoluta sobre a minha vida e sobre a tua vida, e não há ninguém capaz de arrancar essa convicção dentro de mim. A Bíblia diz que Abraão creu contra a própria esperança, mas pela fé ele alcançou a verdade de Deus sobre a vida dele. Eu não sei quantos anos vão durar, mas aguenta firme. Vai valer a pena todo esforço, toda espera. Não deixe, você que está em casa, não deixe que esse momento de realidade roube aquilo que Deus lhe prometeu. Essa realidade, ela vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A noite é a realidade, mas amanhã é a verdade de Deus sobre a minha vida. Essa noite escura que você está passando vai amanhecer. Esse dia vai amanhecer. Essa noite vai amanhecer. O sol vai brilhar anunciando um novo tempo, um novo ciclo sobre a minha e sobre a tua vida. Levanta a cabeça, recomeça de novo, dá a volta por cima, sacode a poeira. Confia na palavra de Deus. Se você não confiar na palavra de Deus, você não pode confiar em mais nada, em mais ninguém. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Ela é nova todas as manhãs da minha vida e na sua vida. Eu estou debaixo de palavra de Deus. Eu estou debaixo de promessa. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. E a oração tem que ser essa: Deus, me fortalece para passar por esse processo. Eu creio, Senhor, eu creio
que ainda vai chegar a minha hora, ainda vai chegar o meu dia, ainda vai chegar o meu momento, assim como chegou de Abraão, assim como chegou de Davi, assim como chegou de José. E quando chegar, muitas pessoas vão ser abençoadas por aquilo que Deus depositou em você, até aqueles que se levantaram contra você, porque o crente tem uma mania de, eu vou orar para Jesus matar, né? Eu me lembro de uma irmã uma vez, não foi comigo, mas ela disse, olha pastor, aquele pastor pisou na bola comigo, citou o nome do pastor, e ela disse assim, 7 dias para Deus abrir a sepultura e ele descer. Eu falei, rapaz, eu vou ficar perto dessa mulher não. 7 dias, irmão. É crente isso aí, gente? Isso aí é macumba, mesa, sei lá, é macumba de crente. Não, querido, ora para Deus dar vida para essas pessoas, preservar elas, elas vão estar lá no dia da tua vitória. Ah, pastor, para me humilhar elas? Não, para você dizer como Davi, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Você vai servir eles, vai fazer como José, vai preparar uma mesa e vai dizer, senta e come aí, seus abençoados. Senta e come, porque Deus me deu muito. Deus me deu muito. Vocês não querem vir morar aqui não? Mas lá tem mais de 70. Eu cuido dos 70. Eu não vou cuidar só de vocês não, vou cuidar de vocês e de toda a família de vocês. Sabe por que você tem que suportar o processo? Porque não é só você que vai ser abençoado. Muita gente vai ser abençoada no final desse processo. Agora tem uma coisa, eu termino aqui. O pastor Daniel citou essa passagem no domingo. Irmãos, talvez o final de um aqui vai ser diferente do outro. Talvez não, com certeza. O final de Paulo parece uma derrota. Mas não foi. O final da vida de Paulo foi uma grande vitória. Então assim, a nossa visão, a nossa perspectiva de sucesso é diferente da Bíblia. Paulo morre prisioneiro e decapitado. Aí quem olha diz, lá, serviu Jesus, pregou, um dos maiores escritores do Novo Testamento, lá, para que ser crente? Olha como é que ele terminou a vida dele. Irmão, Paulo estava morto fazia tempo. Paulo morreu no dia que ele aceitou Jesus. Paulo queria morrer, mas ele disse, se eu morrer é lucro. Ele queria estar com Cristo. Então, quando cortaram a cabeça dele, eles promoveram ele para o outro reino. Quando Jesus morre na cruz, para muitos aquilo ali foi uma grande derrota. Mas para mim e para você, foi a maior vitória das nossas vidas. Então, os determinados finais trágicos não quer dizer que Deus não estava com a pessoa. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então talvez o sucesso que Deus preparou para mim ou para você é diferente daquele que as pessoas olharam, sonharam ou almejaram. Então não é porque uma pessoa terminou a vida de maneira trágica ao olhar humano que ela não cumpriu o propósito de Deus. Eu me lembro recente agora aquele pastor que faleceu. Eu tenho dificuldade com inglês, irmãos. Myles Moron. Myles Moron. Irmãos, alguns dias antes, ele estava indo cumprir uma agenda dos Estados Unidos com toda a sua equipe, inclusive esposa, filha. Só salvou um filho.
Olha só, só se salvou um filho porque não estava no avião. Todos que estavam no avião morreram naquele acidente trágico. Não faz muito tempo isso. Só que alguns dias antes, ele dando uma entrevista, se ele já tinha um sucessor. Ele disse, o meu filho é o meu sucessor. Ele disse, se Deus me levasse, sem saber que dias depois ele seria levado, não teria problema, porque o meu filho já assume toda a responsabilidade do meu ministério. Ele pode dar continuidade. Aí dias depois ele sai para fazer a viagem e morre toda a família. Aí você olha e diz, que Deus é esse? Por que Deus permite um negócio desse? Ele já tinha um substituto, irmãos. Ele já deixou um legado na terra. Não é porque morreu de avião, de trem, ou de... Todo mundo vai morrer. Qual morte você gostaria de morrer? Nenhuma. Mas todos. Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido. Então, o final trágico não quer dizer que o propósito de Deus não se cumpriu na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. A morte de Sansão foi um grande sucesso para o cumprimento do propósito de Deus. Pode se colocar de pé.